Olá, meu nome é Maiara Cordeiro Rodrigues da Silva, sou pós-graduanda em Estudos Literários pela Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. Venho, por meio deste, apresentar o meu trabalho Um Olhar sobre a Perspectiva Decolonialista, análise da construção da personagem Macabeia na obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, para que esse componha uma comunicação oral a ser apresentada na segunda Jornada de Mulheres em Discurso, que ocorrerá de 16 a 19 de novembro de 2022. Começo contextualizando pela obra, que é o romance A Hora da Estrela, publicado em 1977 pela autora Clarice Lispector. A obra, resumidamente, conta a história de Macabeia, uma moça nordestina que foi para o Rio de Janeiro após a morte de sua única familiar viva, sua tia. No Rio de Janeiro, ela encontra diversas situações, ela vive diversas situações, né? Desde se apaixonar, a encontrar um emprego, a passar pela fome, pela falta de banho e pelo o desmerecimento vindo de outras pessoas, né? E por fim chega a sua morte. Toda a história é contada pelo narrador nomeado Rodrigo S.M. Então chegamos aí à intenção deste trabalho. O trabalho tem por objetivo, analisar como é feita a construção da personagem por parte do narrador. Então, como que esse narrador constrói a personagem Macabeia e a apresenta para o leitor. A intenção é demonstrar que há um preconceito, né, de que há uma inferiorização da personagem Macabeia por conta do narrador. Pois, ao falar de civilização e analisar o romance, há por vezes o espaço à definição de Toni Morrison, 2019, em que ela apresenta o estrangeiro, né? Ela traz o estrangeiro como aquele que pode assumir um papel de estranho, mesmo estando em seu país e dividindo a sociedade com pessoas do seu mesmo tempo, que é o caso do Rodrigo e da Macabeia. Mesmo que eles estejam no mesmo país, a Macabeia é tida como estranha por ser nordestina, né, por vir para uma metrópole, que era o Rio de Janeiro, e o Rodrigo constrói essa ideia de que ela é estranha na sociedade, que sua cultura, seu jeito, né, o seu ser como pessoa é estranho àquela sociedade. E por isso ela passa por todas as situações que ela passa. Tá? Então, trago também a intenção de desconstrução, porque à medida que o narrador constrói a personagem e a apresenta ao leitor, ele também faz a desconstrução dela, pois a forma como ele a apresenta, as palavras, o discurso que é enunciado pelo narrador, traz a ideia de preconceito, né? Constrói essa personagem sobre uma base preconceituosa, sobre uma base de subalterno, né? Então eu trago o Glissant para compor a ideia de transparência e opacidade, sendo transparência aquele que aceita a atitude do outro, o ser do outro, o existir do outro em seu modo, e opaco, aquele que coloca no outro, projeta no outro a si mesmo. Então ele passa a olhar para o outro com as suas ideias, com o seu conhecimento de mundo e com as suas concepções, tornando a existência do outro opaca, que é o que acontece com o Rodrigo, quando ele traz para o narrador a existência da Macabeia, quando ele decide falar por ela, né? Ele assume o lugar de fala e fala por ela, tornando a existência dela opaca, tornando a cultura, o ser mulher e todas as suas vivências opaca àquilo que ele traz, né? Restringindo ao discurso que ele traz. O que gera a inquietação, né, que gerou a inquietação também para
formulação deste trabalho, onde as falas são direcionadas ao leitor, que tem um primeiro capítulo com uma longa descrição de atitudes e fatos até realmente iniciar a história da Macabeia. Então, Rodrigo começa construindo a personagem, elucidando ao leitor a personagem, para depois realmente contar a história dela, né? Então, para essa análise, usa-se da outremização, que é conceituada por Morrison, dizendo que ela acontece quando o sujeito usa de seu olhar para projetar em outrem justificativas para o seu próprio comportamento, adotando uma postura que o subjuga e coloca a si mesmo como exemplo, de acordo com o contexto que está sendo desenvolvido. Então, o Rodrigo coloca-se como exemplo, coloca o seu mundo, as suas condições como exemplo e passa a subjugar a Macabeia. Tá? Trago também a Spivak, retomada por Almeida, que diz que nenhum ato de resistência pode ocorrer em nome do subalterno, sem que esse ato esteja imbricado no discurso hegemônico, né? Então é isso que acontece com o Rodrigo também. Ele traz a fala da Macabeia, ele constrói a Macabeia sob sua visão e para si toma esse lugar de poder, reproduzindo as estruturas de opressão, mantendo, né, o subalterno, que no caso é a Macabeia, silenciado, sem oferecer-lhe uma posição. Não é ela que conta a sua própria história, não é ela que apresenta a si mesma, é o narrador Rodrigo S.M. Eu trago trechos do livro para elucidar, né? Então, ele fala assim: não vou enfeitar a palavra, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará ouro. Então, o meu toque, a minha palavra, sendo rebuscada, sendo culta, torna ouro a vivência dessa moça, né? Então, ele já coloca a Macabeia aí em um patamar abaixo do seu. Trago outro em que ele fala: quero neste instante falar da nordestina. É o seguinte, ela, como uma cadela vadia, era teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzira-se a isso. Então, ele usa palavras de baixo calão, ele usa palavras ofensivas para falar da Macabeia, trazendo ao leitor já um direcionamento, um pré-construído da ideia que ele vai fazer da personagem. Então, por fim, resumidamente, traz-se que a intenção do narrador já é construir de forma desconstruída a personagem Macabeia, fazendo com que o leitor crie concepções, crie ideias dessa mulher, para que a sua história, né, que chega ao fim, à morte, seja como um fim para ela que já viria pela sua condição, né? É justificar a condição através da sua construção de modo preconceituoso, de modo ofensivo e de modo a subjugá-la, né? Então, como consideração final, eu trago também um trecho da Spivak, no qual ela fala: não se trata de uma descrição de como as coisas realmente eram, ou de privilegiar a narrativa da história como imperialismo, como a melhor versão da história. Trata-se, ao contrário, de oferecer um relato como uma explicação e uma narrativa da realidade foram estabelecidas como narrativa. Então, ele traz a sua ideia, ele traz a sua concepção para torná-la realidade ao leitor e, a partir dessa, o leitor ler Macabeia em sua vida, né? Eu agradeço que tenha me acompanhado até aqui. Muito obrigada.